Oi pessoal, eu sou o Diego do canal Química Leiga e hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de Química Orgânica. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a fórmula de traços, como completar uma cadeia carbônica com hidrogênios e por fim, e mais importante, a gente vai aprender a classificar as cadeias carbônicas. Então, sem enrolação, bora lá! Bom pessoal, para aprender a completar a cadeia carbônica com hidrogênios é bem simples, eu já falei sobre isso e eu só quero dar uma relembrada. Bom, primeiro a gente tem que relembrar aqui o quê? Que o carbono é um composto tetravalente, ou seja, ele faz 4 ligações, com outros carbonos, ou com hidrogênio, ou ainda com outros átomos, como por exemplo, de oxigênio. Então a gente tem sempre que verificar quantas ligações eles estão fazendo, para assim verificar quantas faltam, e aí a gente vai completar com hidrogênio. Por exemplo aqui, essa é uma cadeia simples, cadeia do propano, onde cada carbono está fazendo uma ligação simples com outro carbono. Então é só contar, esse carbono está fazendo uma ligação. Então quanto falta para completar ele? Uma, duas, três. Esse carbono do meio, quantas ligações? Uma, duas. Ou seja, falta duas. E esse carbono da ponta? Está fazendo uma também. Então, três ligações para completar quatro, certo? E essas ligações a gente vai completar com o quê? Com hidrogênio. Sempre completa assim. Aí a molécula pode ficar dessa forma como eu estou fazendo, ou assim. É a mesma coisa, tá vendo? CH3, CH2, CH3. Que é a mesma coisa aqui, H3C, CH2, CH3. Bora para a próxima molécula. Agora que eu peguei uma e tem uma ligação tripla. Então vamos verificar aqui quantas ligações cada carbono está fazendo. Esse primeiro está fazendo uma ligação, então falta 3. Esse segundo, uma, duas, três, quatro. Está completo. Esse terceiro, uma, duas, três, quatro. Também está completo. Agora esse, uma, duas. Esse, duas. Esse, duas. Esse também duas. E por último esse está fazendo só uma. Faltam três ligações. Que aqui eu as completaria com hidrogênio, assim como eu fiz aqui. Certo? Então, colocando os hidrogênios, eu poderia colocar dessa forma. H3C, C, tripla ligação com outro carbono. Ligação simples com outro carbono. H2, CH2, 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 CH3. Certo? Por fim, bora ver mais um aqui. Eu coloquei ele também em fórmula de traços, onde aqui é ligação dupla, que ficaria dessa forma aqui, ó. É a mesma coisa aqui. Carbono fazendo uma ligação, faltam três. Esse carbono está fazendo três ligações, falta uma. Esse também está fazendo três, falta uma. E esse, por sua vez, está fazendo uma, faltam três. Lembra, sempre tem que completar 4 no carbono. Ficaria então dessa forma, certo? Pessoal, bora ver rapidinho a fórmula de traços? Lembrando, isso aqui é uma cadeia carbônica e ela pode aparecer dessa maneira, que é conhecida como fórmula de traços. Então, como que é a fórmula de traços? Eu sei que eu já falei um pouco, mas eu quero dar mais uma revisada porque aparece bastante. Cada extremidade, essa pontinha, essa ponta, todas essas pontas que eu pintei de verde são carbonos. Então basta que, se você quer transformar nessa cadeia dessa maneira, basta você contar os carbonos e depois completar com hidrogênio, que nem eu acabei de ensinar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos, certo? Então bora contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois, como não tem duplas ligações, só tem simples aqui, só completar com hidrogênio que nem eu acabei de mostrar. Bora pro próximo. Pessoal, agora eu coloquei aqui uma que tem duas duplas ligações. Tá vendo aqui e aqui? Esses traços do lado representam as duplas ligações. Aí, para passar da fórmula de traços para essa, é o mesmo método da outra. Conta quantos carbonos tem e depois a gente vai verificar aonde estão as duplas ligações para assim a gente completar com hidrogênio. Então bora lá. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, certo? Então bora lá. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tá certo. Aí a gente tem que verificar onde estão as duplas ligações. Tem uma entre o carbono 1 e 2, que está aqui, ó, 1 e 2. E uma entre, ó, 1, 2, 3, 4. Tem outra aqui. Então entre o carbono 3 e o carbono 4. Então bora lá. 1, 2, 3, 4. Está entre o terceiro e o quarto. Então aqui outra dupla ligação. Aí, para completar com hidrogênio, é da mesma maneira. Esse carbono está fazendo uma, duas ligações. Completa com 2 hidrogênios. H2C. Esse carbono, ele estaria fazendo uma, duas, três ligações. Ó, mostrando aqui, ó. Uma, duas, três ligações. Então falta um hidrogênio. Esse carbono equivale a esse. Uma, duas, três ligações. Falta uma para completar 4. Um hidrogênio. Da mesma forma esse. Uma, duas, três. Falta uma, completa com hidrogênio. 4. E segue assim para o resto. Pessoal, bora conversar agora sobre a classificação de cadeias carbônicas. As cadeias são classificadas mediante diferentes aspectos. Então, bora começar falando sobre a presença de ciclos. A cadeia, ela pode ser aberta, também conhecida como alifática ou acíclica, que é aquela que apresenta extremos livres. Ou seja, as pontas, os extremos dela são livres. Não estão interligados entre si, como a gente vai ver na cadeia cíclica. Então, a cadeia carbônica também pode ser classificada como cadeia cíclica, como eu acabei de falar. Também conhecida como cadeia fechada. Diferentemente da cadeia aberta, não apresenta extremos livres. Para ver, não tem como aqui tem os extremos livres, aqui não, ela é um ciclo. E por fim, rapidinho, temos a cadeia mista, que também costuma aparecer, que ela nada mais é que a junção das duas. Ela tem uma parte cíclica e uma parte aberta. Certo? Bora lá. Pessoal, a segunda classificação refere-se à presença de um heteroátomo entre os carbonos. Então, a cadeia pode ser homogênea. Tá vendo? Ela não apresenta um heteroátomo, que é o quê? Um átomo diferente do carbono entre os carbonos. Dá pra ver aqui, ó, carbono, 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 carbono e carbono. Não tem nada diferente. Já a cadeia heterogênea, ela apresenta um diferente, como o oxigênio aqui, dá pra ver? Ó, carbono, carbono, oxigênio, que é o heteroátomo, carbono, carbono. Bem simples, né? Bora lá. A terceira classificação é aquela que se refere à presença de insaturações. O que é isso? Insaturações são ligações duplas ou triplas entre os carbonos. Como a gente pode ver aqui, ó, uma cadeia saturada é aquela que somente apresenta ligações simples entre os carbonos. Dá pra ver aqui, ó, somente ligações simples. Agora, a cadeia insaturada é aquela que apresenta ligações duplas e ou triplas entre os carbonos, que nem essa, ó. Aqui uma ligação simples, aqui uma tripla, aqui outra simples, simples, simples. Mesmo que tenha mais simples na cadeia, a presença de uma única insaturação já classifica a cadeia como saturada ou insaturada no caso. Um aspecto importante para saber sobre essa classificação, que pode cair no seu vestibular, sua prova, é em questão de óleos e gorduras. Inclusive a gente vai fazer um exercício sobre isso depois. Então é importante lembrar que o óleo é uma cadeia insaturada. Ele apresenta ligações duplas ou triplas entre os seus carbonos. Já a gordura é uma cadeia saturada. Pode ser dividida em vários aspectos. Óleo, margarina, manteiga, diferenciar. Então é importante saber. Bora para a quarta classificação. Pessoal, a quarta classificação se refere à presença de ramificações. Ou seja, o que é uma cadeia ramificada? Pensa num tronco de uma árvore. A cadeia principal, a gente não conversou ainda sobre a cadeia principal, mas nas próximas aulas a gente vai conversar um pouco. Se tiver dúvida, pode me mandar no Instagram, pode deixar aqui nos comentários.
mas a gente vai conversar um pouco mais para frente. Mas como eu estava dizendo, a cadeia ramificada é aquela que apresenta ramos, aquela que apresenta digamos, uma perninha para fora. Ou seja, dá para ver que aqui tem uma cadeia, é a cadeia principal que a gente ainda vai aprender, e aqui tem um raminho, ou seja, esse ramo vai fazer mais sentido quando a gente estudar a cadeia principal, como identificá-la, porém dá para ver que isso aqui é um ramo. Ou seja, essa é uma cadeia ramificada. Voltando um pouco para a fórmula de traços, a cadeia ramificada, nela, aparece dessa forma. Aqui é um carbono, e aqui em cima é outro carbono. Então, da mesma forma que aqui, ela tem um ramo, certo? Temos também a cadeia normal, também conhecida como não ramificada, que é o quê? A cadeia que não apresenta esses ramos. Tá vendo? Diferente dessa, essa aqui não apresenta nenhum ramo. Da mesma forma que ela esteja dobrada aqui, ela não apresenta nenhum ramo, ela é contínua, certo? Bom pessoal, bora para a quinta e última classificação, que se refere à presença de aromaticidade. Cadeias cíclicas podem ou não apresentar essa aromaticidade. Que é isso? São ligações duplas e simples alternadas entre os carbonos. Bora aqui, ó. Aqui são cadeias aromáticas. Que é isso? Aqui, ó, são os carbonos, como a gente já aprendeu. E aqui onde eu vou grifar são as ligações duplas. E onde não está grifado são as ligações simples. Ou seja, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e de novo na dupla. Dá para ver? Duplas e simples alternadas, que forma o anel aromático. Pode também ser representado dessa maneira, com um círculo aqui no meio. Bom pessoal, temos também as cadeias não aromáticas, também conhecidas como alicíclicas, que são aquelas cadeias que são cíclicas, mas elas não apresentam o anel aromático. Tá vendo aqui, ó, uma cadeia cíclica, porém ela não tem as duplas e simples alternadas, tanto aqui como aqui, inclusive aqui. Mesmo que aqui, onde eu vou circular, tem uma dupla ligação, não são duplas e simples alternadas que nem as aromáticas, ou seja, ela é uma cadeia não aromática ou alicíclica. Deu para entender, pessoal? Com alguma dúvida? Tudo certo? Qualquer dúvida pode mandar. Bom, pessoal, não sai ainda não. A gente vai fazer alguns exercícios agora para esclarecer bem as dúvidas. Então presta bastante atenção e bora lá. Então, pessoal, bora voltar agora com os exercícios. Como eu disse, eu sempre tento pegar exercícios de vestibulares, né? Porque é o foco. Então, se quiser tentar resolver, já vai pensando aí, pode pausar o vídeo que eu vou explicando. Então, bora lá. Vamos ler o enunciado. O pau rosa, típico da região amazônica, é uma rica fonte natural do óleo essencial conhecido por linalol, o qual também pode ser isolado do óleo de alfazema. Esse óleo apresenta a seguinte fórmula estrutural. Gente, basicamente, o que ele fala aqui é inútil, não precisaria nem ter lido. O que ele quer é isso aqui, ó. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como. Então a gente tem que classificar a cadeia que nem a gente acabou de aprender. Então vamos lá, vamos fazer pela ordem que eu ensinei. Vamos verificar primeiro a presença de ciclos. Ele tem ciclo. Vamos lá. Ó, as duas extremidades dele estão livres, certo? Então isso caracteriza uma cadeia aberta, certo? Também conhecida como acíclica ou alifática. A segunda classificação é quanto à presença de heteroátomos entre os carbonos. Então, bora analisar aqui. O único átomo diferente de carbono nessa molécula, além do hidrogênio, claramente, é o oxigênio. Porém, ele não está entre os carbonos, então não caracteriza a cadeia como heterogênea. Então a gente já pode riscar aqui as alternativas que falam sobre heterogêneas, que são a A e a E, certo? A terceira classificação é quanto à presença de insaturações. Bora verificar aqui. Ó, logo aqui no começo já tem uma, e aqui tem outra.
certo? Então é uma cadeia insaturada. Então a gente já pode riscar as que falam saturadas, que na real a gente já riscou. Próxima classificação é quanto à presença de ramificações. Bora analisar aqui, ó. Essa seria a cadeia principal. Então, aqui a gente tem as ramificações. Então ela é ramificada. A gente já pode riscar as que falam sobre o normal. Certo, aqui a gente já ficou entre duas. A C e a D. A C fala sobre alicíclica, que é aquilo que a gente falou quando a cadeia não apresenta aromaticidade. Nesse caso, a cadeia nem mesmo é cíclica. Então, a gente fica com a alternativa D. Ela é uma cadeia acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Bora para o próximo exercício. Pessoal, bora para o segundo exercício agora. Ele fala sobre o EDTA. Ele pede para a gente classificar a cadeia, assim como no último exercício. Então bora lá, eu vou classificar ela de acordo com as alternativas, vamos ver. Ela é acíclica ou ela é cíclica? Ela apresenta extremos livres. Uma cadeia cíclica, como eu disse, seria algo assim, certo? Então, ela é uma cadeia acíclica, também conhecida como aberta. Então a gente descarta a D e a E. Bora verificar agora se ela é saturada ou insaturada. Lembrando que as insaturações são ligações duplas ou triplas entre carbonos. Bora verificar se tem alguma aqui. Aqui entre carbono e oxigênio. Aqui. Então, nenhuma, né, pessoal? Então ela é saturada. E agora ele pergunta: ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Bora verificar aqui, ó. O oxigênio, ele não está classificando ela como heterogênea, porque ele não está entre os carbonos. Já o nitrogênio aqui e aqui classifica ela como heterogênea, ou seja, a gente ficou com a alternativa B. Bora para o próximo. Bom, bora agora para a terceira e última questão. É uma questão do Enem, que diz assim: a qualidade de óleos de cozinha compostos principalmente por moléculas de ácidos graxos pode ser medida pelo índice de iodo. Quanto maior, ó, presta atenção nessa parte. Quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo determinado e melhor a qualidade do óleo. Na figura são apresentados alguns compostos que podem estar presentes em diferentes óleos de cozinha. Aqui ele dá os compostos e pede. Dentre os compostos apresentados, os dois que proporcionam melhor qualidade para os óleos de cozinha são os ácidos. Pessoal, ele fala aqui, ó, desde o começo, que a qualidade dos óleos de cozinha pode ser medida pelo índice de iodo e que, quanto maior o grau de insaturação da molécula, maior o índice de iodo, ou seja, melhor a qualidade. Ou seja, pessoal, o que quer dizer o maior grau de insaturação? É aquela molécula que apresenta mais insaturações. Ou seja, quanto maior o número de insaturações tiver, melhor vai ser a qualidade. Vendo os ácidos aqui que ele dá, o palmítico nem apresenta insaturações. O oleico apresenta apenas uma. O esteárico também não apresenta. O linoleico apresenta duas. Por aqui, ó, duas desse e uma desse. E o linoleico apresenta uma, duas, três. Então, vendo as alternativas, vamos ver com qual que a gente vai ficar. Teárico e oleico? Não, teárico a gente tirou já. Linolênico, esse. Linoleico. Alternativa B, pessoal. A gente vai ficar com esse e com esse, que tem os maiores graus de insaturação. Tudo certo, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida, pode me mandar via Instagram ou até mesmo via YouTube, que eu vou procurar responder. No mais é isso, pessoal. Grande abraço e até a próxima aula.